Muito bem, pessoal. Meu nome é Caio e eu estou aqui de volta depois de um pouco mais de 2 semanas, né, para falar sobre um outro tema. Dessa vez, o tema da imortalidade da alma humana. Nós somos imortais? Essa é a pergunta fundamental. Antes de mais nada, eu peço que se inscrevam no canal, né, quem não foi inscrito, e que deem o like e possam comentar alguma coisa e compartilhar com seus amigos e familiares. Peço também para ver se vocês estão me ouvindo melhor, né, porque eu, como vocês estão vendo aqui, estou com o microfone. Como eu estou desconfiado, né, de que pode não funcionar dessa vez, né, e pode ter alguma necessidade de alteração, eu peço que vocês me avisem e eu vou falar, tentar falar mais alto, né, e mais próximo da câmera aqui. Então, esse vídeo, né, é até oportuno, esse tema, né, justamente por causa da morte recente do Papa Francisco. E justamente a sucessão papal, né, toda essa questão que está envolvendo o tema na atualidade, e é um tema religioso, mas que é, não se coloca apenas, não se restringe apenas ao âmbito da religião, né? Vai para o âmbito filosófico, vai para o âmbito do pensamento de forma geral, né? Daquilo que nós somos de modo geral, né? Então essa pergunta, nós somos imortais? A maioria das pessoas, a maior parte das pessoas vai responder com um sorriso no rosto, sorriso sarcástico no rosto, e vai dizer, é claro que não, né? Nós morremos, né? É óbvio que nós morremos, né? E é claro, a minha pergunta ela não corresponde a, a essa constatação superficial, né? Claro que eu reconheço, né, que nós morremos, não há como não reconhecer uma coisa óbvia, a única coisa totalmente que nós temos certeza do que vai acontecer, além de pagar impostos, né? Mas a minha pergunta se refere ao seguinte: a nossa alma, ela permanece depois da morte física, né? Ela ou o nosso destino é o nada, né? É simplesmente a extinção completa da nossa consciência, da nossa alma, da nossa identidade. Então essa é a pergunta. E muitas pessoas hoje, né, se questionam sobre a existência da própria alma, né? Tem uma concepção materialista da existência, materialista e ateísta, e entendem por alma simplesmente uma coisa etérea, uma coisa que, sob essa concepção, de fato não existiria, né? Então, o materialismo ateu vai dizer que a alma é uma invenção da mentalidade religiosa, da mentalidade teísta, e que, na verdade, ela não existe. O que existe é só o substrato físico, tanto mental quanto o substrato do nosso corpo mesmo, né? A matéria em si. E a própria mente funcionaria de forma material e puramente nesse sentido. Mas a filosofia clássica, né, se nós formos remontar a filosofia clássica, a noção de alma é uma noção muito mais simples e muito mais, consequentemente, aceita por todos, né, daquela época. E nós vamos ver que alma seria o sentido de o princípio da vida, o princípio que gera a vida. Então, essa é a noção de alma. Né? E o corpo por si mesmo, né? Você pega um corpo morto, ele não tem vida. O corpo por si não gera a vida. Né? Mesmo que existam algumas células ainda vivas, ele não gera em si a vida. Então, é necessário um outro substrato para além do físico, para além do corpo. E isso é o que chamamos de alma. E nesse sentido, né, no sentido mais amplo da palavra alma, até os animais têm. Né, até os animais. O próprio termo etimológico, até a etimologia animal, vem de ânima, né, que é alma.
ou seja, é um princípio vivo, né, de movimento, por assim dizer. A existência da alma não significa por si só, então, que exista uma continuidade da nossa vida para além da morte física. Então, isso não atesta nada, né? No entanto, a filosofia e a teologia clássicas, elas vão dizer que o ser humano tem um tipo peculiar de alma, diferente da dos animais, né? Que é justamente o que chamam de alma espiritual, né? Ou seja, nós temos três substratos que formam a nossa identidade: o corpo, substrato físico, a alma e o espírito, né? Ou a característica própria da alma, é o ponto mais alto da alma, por assim dizer, é o espírito. Né? E o que é o espírito? Né? Também parece uma coisa etérea, parece uma coisa ligada à religião espírita, ao espiritualismo, etc., mas não tem a ver com isso. O espírito é uma peculiaridade humana. Ele se caracteriza, dentre outras coisas, pela capacidade humana de enxergar a realidade permanente do mundo por trás da transitoriedade dos objetos, das coisas e dos acontecimentos. Então, é a capacidade humana, ela não se define só por isso, mas é uma das características principais, é a capacidade humana de enxergar uma realidade permanente, uma verdade permanente, enxergar a verdade permanente das coisas por trás da sua transitoriedade, da transitoriedade do mundo. Né? Então, nós somos o único ser na face da Terra que tem a capacidade de ver para além daquilo que nós enxergamos, né, no momento. Nós estamos, por exemplo, estou aqui nessa sala, eu enxergo o ambiente, eu enxergo um pouco para além do ambiente, se eu abrir a janela, né? Mas o ambiente que eu enxergo é restrito, né? É restrito espacialmente, é restrito temporalmente, mas eu sei, para além daquilo que eu enxergo, eu sei que existe uma realidade permanente. Eu sei que existe um universo. Né? Os animais não sabem, os animais têm o habitat natural deles. Né? Eles vivem naquele habitat e para eles aquele habitat é o mundo, é o próprio mundo. Né? E eles, só se eles forem deslocados para outro habitat, que eles vão conhecer outro lugar e vão ter a noção de outro lugar. Mas o ser humano não. O ser humano, para além daquilo que ele enxerga, daquilo que ele presencia, daquilo que ele vivencia, ele é capaz de enxergar, né, que existe uma realidade permanente, que existe que ele está no universo e que existe uma realidade permanente. Então, isso por si só também não atesta a imortalidade da alma humana, né? Claro, mas isso não prova, e a minha intenção não é provar, mas trazer alguns indícios dessa existência. E isso que eu falei não prova nada, mas são os princípios que sustentam os indícios fortes que tornam mais evidente a nossa imortalidade. Né? E quais seriam esses indícios? São basicamente duas espécies de indícios. O indício filosófico, propriamente filosófico, e o científico. Né? Eu vou me ater mais ao filosófico, mas vou comentar depois por alto o científico. Né? Existe uma literatura vasta a respeito, principalmente do indício científico. Né? Ambas as espécies são elencadas principalmente pelo professor Olavo de Carvalho no curso que ele deu no final do ano de 2010, chamado A Consciência da Imortalidade. Né? É um curso que ele deu nos Estados Unidos, no começo do seminário de filosofia, e que é um dos principais cursos avulsos dele, né? Um dos mais valorizados por ele mesmo. E com relação ao indício filosófico, né?
eu vou me ater justamente no pensamento do professor Olavo de Carvalho a respeito desses dois indícios, né? Tanto filosófico quanto o científico. Quanto ao indício filosófico, existe de algum modo uma continuidade direta com essa noção que eu dei de alma espiritual, né? Mas não em relação à realidade, mas em relação a nós mesmos, em relação ao eu, né? Ou seja, é a forma como nós nos enxergamos, a forma como nós somos capazes de nos enxergar, né, e de vivenciar o eu, que traz o indício da nossa imortalidade, né? E é disso que eu vou falar. O ser humano, além de ser o único ser capaz de enxergar, de perceber que existe um universo, uma realidade total, para além daquilo que ele percebe, vivencia, presencia no momento, ele também é o único ser da natureza física, né? Porque podemos descontar os anjos, ele é o único ser da natureza física que é capaz de falar em nome próprio, né? Ele é capaz de dizer eu, com propriedade, né? E ele é o único ser da natureza capaz de fazer isso. Se você for falar com um cachorro, né, o cachorro não vai poder dizer eu. Ele é capaz de ser chamado pelo nome e atender a esse chamado, né, mas por um instinto próprio, né, por um hábito criado que é próprio. Mas não falar, relatar o que aconteceu com ele, né, o que ele fez, o que lhe aconteceu. Só o ser humano é capaz de falar em nome próprio, nesse sentido. E segundo o professor Olavo, existem 4 camadas do eu, 4 formas de expressão do eu, né? E eu vou falar desde a mais superficial até a mais profunda, até a mais essencial, por assim dizer. A mais superficial é o eu presente ou eu fragmentário, né? Quando eu digo, por exemplo, eu tomei um copo de água, né? Na verdade, isso, né, esse eu presencial, ou eu fragmentário, é aquele em que nós nos referimos para falar sobre um acontecimento específico que nos aconteceu ou que nós presenciamos ou que nós fizemos, né? Então, eu fiz determinada coisa, né, me aconteceu determinada coisa. O eu fragmentário é aquilo que se faz presente em determinado momento, né, e que nós expressamos com a palavra eu. A segunda camada é o eu social. O eu social, todos nós desempenhamos papéis sociais, né? Seja na nossa família, como filhos, como marido, como pai ou mãe, né? Seja no emprego, seja no trabalho que nós temos, como professor, como médico, como advogado, seja com os amigos, na sociedade em geral, né? Com o seu médico. Ou seja, você desempenha um papel social em cada circunstância social em que você está, né? E quando nós falamos a partir desse papel social, nós expressamos esse chamado eu social, que é menos fragmentário, né? É um pouco mais permanente, mas é um pouco mais permanente do que o fragmentário, mas que não compõe tudo aquilo que nós somos. E a terceira camada, mais profunda, é o eu biográfico ou autobiográfico, né? É aquele a que se refere Santo Agostinho, por exemplo, nas Confissões, né? Ou que se refere Santa Teresa d'Ávila, ou que se refere Chesterton na sua autobiografia, né? Então, nós temos a capacidade de contar a nossa própria história, seja para nós mesmos, seja para as outras pessoas, a partir da nossa memorização, daquilo que nós trazemos na mente do que nos aconteceu, seja por meio da memorização de outras pessoas que nos trazem
como foi o nosso nascimento, como foi a nossa criação inicial, ou por meio de documentos, né? Ou seja, nós temos essa capacidade, e quando nós falamos sobre a nossa vida, né, no sentido biográfico, nós estamos falando na clave do eu biográfico. E existe uma quarta camada, uma camada mais profunda do eu, né, que é propriamente aquela da própria alma espiritual, por assim dizer. Né? É o chamado eu substancial ou eu substantivo. É aquele que está por trás de todas as outras três camadas. É aquele que está por trás de nossas. É aquele que toma as decisões, é aquele que vivencia, né, em cada um dos momentos as circunstâncias, é aquele que conhece, que se constitui no curso da existência por meio de suas ações e decisões. Então, esse é o eu substantivo ou substancial, e que nós somos capazes de enxergar. Né? Então, assim como nós enxergamos a realidade, né, nós não enxergamos o universo inteiro, né, mas nós temos a consciência de que ele existe. Nós vivemos dentro do universo, nós temos consciência de que ele existe, de que existe uma realidade total que nós não enxergamos, mas que nós sabemos que ela existe. Assim como existe a realidade, e nós sabemos que ela é permanente, estável, para além de todas as mudanças, de toda a aleatoriedade que nós vemos e transitoriedade que nós vemos no mundo, nós sabemos que existe uma realidade permanente e estável. Do mesmo modo, nós sabemos que existe um eu permanente, unificado e estável. Né? Nós sabemos que ele existe. Mas a pergunta é: ao que corresponde na nossa vida essa permanência, unidade e estabilidade? Ao que corresponde? Né? Se nós formos pensar na nossa psique, né, não pode corresponder à nossa psique. Por quê? Porque ela se altera ao longo do tempo, ela se altera demasiadamente ao longo do tempo. Né? Os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas sensações, então a nossa mentalidade, tudo isso muda e tem a capacidade de mudar ao longo do tempo. Então, essa permanência, estabilidade e unidade não se encontra na psique. Ela vai se encontrar no nosso corpo. Nós podemos dizer que o código genético é o mesmo. De fato, o código genético é o mesmo, mas a célula, né, as células que nós temos já se modificaram desde o nosso nascimento até hoje, todas elas já se modificaram. E as nossas células têm um período curto, relativamente curto, né, a depender de qual célula, mas tem um período relativamente curto de existência, e elas vão se modificando. E o nosso corpo se modifica ao longo do tempo, né? O nosso rosto, o nosso corpo, o nosso peso, o tamanho sempre se modifica até um certo ponto, né? Até uma certa idade. Ou seja, o nosso corpo ele se modifica totalmente ao longo do tempo de vida, né? E então não pode ser ele a fonte da nossa estabilidade, unidade e permanência. Seria a sociedade, por assim dizer, né? ou pode corresponder a uma referência externa? Também não, porque mesmo que uma pessoa me confunda com outra, uma pessoa desconhecida me confunda com outra e me chame por outro nome, eu sei que eu continuo sendo eu mesmo. Eu tenho noção da minha própria unidade, permanência e estabilidade, para além do que os outros pensam sobre mim. Né? Então, não pode corresponder a nenhuma dessas coisas. Então, ao que corresponde? Né? Ao que corresponde a nossa permanência, unidade e estabilidade? Né? É aí que está. Né? Esse é um indício filosófico, é um indício, claro que não é uma prova, mas é um indício filosófico da nossa estabilidade no tempo e no espaço, para além
do nosso corpo físico, né? Ou seja, a nossa morte física, ela, de fato, ela não acaba com a nossa alma espiritual, porque ela é mais permanente, ela tem uma permanência maior, ela tem uma estabilidade e ela tem uma unidade maior do que o nosso substrato físico. Então, esse é um indício de que, para além da morte física, existe uma continuidade, que é o da alma espiritual, né? Ou seja, a capacidade de nos identificarmos permanentemente conosco mesmo, para além das mudanças da nossa psique, do nosso corpo, da nossa situação social. Essa capacidade é o indício que dá essa permanência na realidade, né, da nossa alma espiritual. Com relação ao indício científico, nós temos as situações de quase morte, né? Os casos clínicos elencados como, tecnicamente elencados como de morte clínica, né? E é até interessante falar, né, nisso, porque nós costumamos falar em quase morte, nós entendemos que a pessoa continuou viva, né, em todos os aspectos durante esse período, e ela quase morreu, né? Então, esse quase morte dá um sentido um pouco diferente do que pode ter ocorrido na realidade, porque a morte clínica, né, a tecnicamente chamada morte clínica, a pessoa foi atestada clinicamente como morta, né? São casos em que a pessoa é atestada clinicamente como morta, por exemplo, por morte cerebral, né, cessação total das atividades cerebrais, e depois ela voltou à vida. Então, o termo morte clínica é mais correto até, né? E nesses casos, né, a pessoa conta a sua própria experiência durante o período de morte clínica e ela relata eventos que são extremamente interessantes, né? Existem eventos de todos os tipos, mas os que mais dão indícios da noção de imortalidade são aqueles relatos de pacientes que presenciaram acontecimentos durante a sua morte clínica, né, durante o período de morte clínica, eles atestaram, depois, né, relatando sobre esse período da morte clínica, eles atestaram acontecimentos que se deram na sala de operações deles, né? E a pessoa estava morta tecnicamente, mas ela de algum modo conseguiu enxergar, conseguiu ver aquilo que acontecia na sala de operações, e esses relatos corresponderam à realidade. De fato, quando os médicos, os enfermeiros foram ver, aconteceu exatamente o que o paciente havia descrito, né? E ele não poderia enxergar com os olhos físicos algo que ele não presenciaria na situação de morte clínica, né? Então isso significa que a alma nesse sentido espiritual do ser humano tem a capacidade de se desprender do próprio corpo em determinadas situações, né? E portanto é mais um indício de imortalidade da alma humana, né? Então esse tema é muito pouco trabalhado na religião e na filosofia. A religião muitas vezes se circunscreve a aspectos morais, ou aspectos sociais, ou aspectos devocionais, mas que não entram muito no tema específico, né, da morte e da imortalidade da alma, né? Muito disso se refere ao fato de que a morte se tornou na modernidade um tabu, né? Assim como o sexo poderia ser um tabu para tempos mais antigos, a morte se tornou um tabu para os tempos modernos. Mas é preciso resgatar esse senso de imortalidade, né, para que tenhamos a noção mais correta de quem nós realmente somos. Tá? Então, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é por um bom motivo, né? Justamente para falar sobre a questão da imortalidade,
sob o aspecto filosófico, científico e também, de certa forma, religioso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu espero fazer o próximo vídeo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.